filhinhos. Meu rosário não teria sentido se não percorresse também o caminho da paixão do Getsêmani até o Gólgota. Observo com apreensão como os valores cristãos estão sendo sutilmente substituídos por enganosas artimanhas. Troca-se a mansidão pela agressividade e mascaram-na como necessária para enfrentar a atual situação mundial. E vocês sabem que da violência brota a violência. Troca-se a pureza pela soberba e luxúria, donde advém males que a própria ciência se torna impotente em busca de uma solução. E eu lhes falo, males maiores virão, porque peca-se contra a natureza. Troca-se a caridade pela ganância, e vocês sabem que desta forma fomenta-se o desamor, a fome e a autodestruição. Finalmente, querem configurar o plano perfeito do Pai para a obra da salvação, entregando o seu Filho como cordeiro imolado, com uma história inútil, sem sentido e desatualizada. Desejo ser para vocês a mensageira da esperança, mas não posso deixar de alertá-los enquanto existe tempo. Rezem pelo retorno dos valores que os aproximam de Deus. Caso contrário, nem minha mediação será eficaz quando a justiça divina fizer valer sobre a humanidade a sua vontade. Obrigada por terem atendido ao meu chamado. No ano da Terra de 1917, falei à pequena pastora Lúcia de coisas hoje conhecidas por vocês. Estamos no início do fim destes tempos, e o braço de Jesus baixará para a colheita. Foram muitos os chamados, mas infelizmente serão poucos os escolhidos. O mundo inteiro preocupa-se com catástrofes naturais, devido à perplexidade e ao silêncio dos papas sucessores ao tomarem conhecimento do que relatei à pastora Lúcia. Previno agora. Elas virão, em resposta à omissão do corpo clerical superior da hierarquia católica, para a qual foi colocada por Jesus a tarefa de fazer sua palavra conhecida e vivida no mundo inteiro, antes do término destes tempos. O castigo pela omissão foi bastante atenuado pelo trabalho deste polonês, o Papa João Paulo II. Mas, como está escrito, virá. Meu Deus, lá vem ele! O aquecimento global! Ninguém duvida da importância do clima para a humanidade. Porém, um assunto sobre ele tem entrado em pautas de jornais, o famoso aquecimento global. Teoria a qual o homem estaria esquentando o mundo por causa de sua ação na atmosfera. A ONU, ambientalistas e até os políticos têm se movido a favor da causa para salvar o mundo. E notícias sobre o aquecimento global ficou mais comum a cada dia. Plantão Fox News, desastre do aquecimento global. O aquecimento global parece ter atacado nas montanhas do Colorado. Pânico e caos estão se instalando pelo país inteiro. Ainda que numa escala individual, o que a gente possa fazer para impedir um possível aquecimento global seja muito pouco, é um tema que as pessoas se interessam, é um assunto que acabou entrando nas conversas, que todo mundo se preocupa, todo mundo avalia o clima, né, vê se corresponde ou não às previsões que se faz e tal. Acho que é um assunto que entrou para as rodas de conversa. As comunidades mundiais estão falando hoje em dia, ou seja, o clima está em constante modificação, seja pela mudança, né, nos aspectos naturais causadas pelo homem, tá? Mas a palavra aquecimento global, por conta desse aspecto que é tão falado mundialmente, aí realmente eu discordo.
né? Mas que existem eras de aquecimento e de resfriamento global, isso é um fato. Na verdade, desde os últimos 2,5 milhões de anos passados até hoje, aconteceram várias flutuações climáticas. Elas começaram com resfriamento, então eram períodos que foram chamados de estádios glaciais e interglaciais, né? E no estádio glacial, a expansão das geleiras, a espessamento das geleiras, e nos períodos interglaciais, a derretimento das geleiras, recuo da geleira. Tivemos um excesso de chuvas que ocorreram em 3 cidades do Rio de Janeiro que causaram grandes estragos. Isso seria por causa do aquecimento global? Quando teve exatamente essas chuvas, da última vez que teve bastante, assim, se eu não me engano, foi começo de 2010, começo de 2011, a gente até deu uma matéria relativizando, assim, dizendo que já tinha tido enchentes, chuvas muito graves 30 ou 40 anos antes, assim, então que o clima ele é mesmo imprevisível, e para a gente ter uma noção, assim, só olhando uma série histórica muito grande, né? Uma pesquisadora da USP, essa chamada Olga Cruz, ela mostra na pesquisa dela que muito antes, nos anos 20, tinha havido já um episódio naquele mesmo ponto, semelhante. É que não se conhecia nessa época, não tinha quase população lá, né? Mas o estudioso vai buscar, vai pesquisar e encontra essas informações, né? Mas não é bem isso que a ONU e o órgão dela, o IPCC, diz. Eles organizam conferências desde 1988, afirmando que o efeito estufa está causando aquecimento no planeta. E o assunto discutido nessas conferências é mais ou menos assim. Senhoras e senhores, se o aquecimento global foi mesmo a causa da enchente, isto é apenas o começo. Os efeitos se espalharão. O que presenciaremos é uma catástrofe global nunca antes vista. Este é um vídeo que nos dá um modelo da temperatura da Terra feito pelo IPCC, baseado no efeito estufa. O efeito estufa é aquela teoria que os raios solares chegam na Terra e o seu calor é retido pelos gases existentes na atmosfera. Pois bem, segundo o IPCC, isso tem aumentado nos últimos anos com o progresso humano, que acaba emitindo mais gases causadores do efeito estufa. Então as soluções apresentadas pela ONU é termos energia limpa, como solar e energia eólica, e plantar árvores para salvarmos a humanidade. A maior parte das atividades humanas emitem gases de efeito estufa, e a gente faz o cálculo com dióxido de carbono equivalente. E com essas emissões a gente consegue estimar com bastante propriedade quantas árvores nós precisamos plantar para compensar essas emissões. Fundamentadas na metodologia do IPCC, né? O IPCC passa para a gente padrões de cálculo de emissões, metodologias de contabilização das emissões. Então é basicamente com essas informações que a gente trabalha. Até agora tá tudo muito bonito. Mas será que o efeito estufa existe realmente? A primeira coisa é que o efeito estufa não existe, é um conceito que é feito dentro de um ambiente controlado, e a atmosfera da Terra não funciona assim. Artificialmente, uma estufa é uma cobertura de vidro, né? Que esse sim, que repassa o sol através do vidro, aquece o ar que está embaixo, dentro, e o calor não sai. Mas isso é artificial. Agora, na natureza não é assim. Na natureza o calor sai pela dinâmica dos fluidos. Então o próprio efeito estufa está sendo muito contestado. Então o homem, com toda a sua industrialização, pode mudar o clima? Não, o homem não tem a capacidade de influenciar nos fluxos de massa e energia do planeta, então ele não tem capacidade de interferir no clima da Terra. O homem sofre as ações do clima e não determina. Nem mesmo nas cidades ele consegue fazer o seu microclima urbano, que se manifesta só em algumas situações muito particulares. Mas e no filme ganhador do Oscar, Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore? Ele mostra que o CO2 e a temperatura da Terra aumentavam e abaixavam juntas. Mas porém, nosso amigo aí não mostrou que, vendo o gráfico com mais atenção, primeiro sobe a temperatura, depois o CO2. Então, na verdade, o pessoal está trocando causa com consequência. Porque a causa seria o aquecimento,
global, talvez de origem natural, e com isso está fazendo com que aumente o teor de CO2 na natureza. Agora, o pessoal está dizendo que o teor de CO2 é que está causando o derretimento das geleiras e tal. Não é? Então, invertendo as coisas, quer dizer, entre a história do ovo e da galinha, o que apareceu antes. Né? E uma coisa que eu não comentei com você na última entrevista, mas é um fato novo agora, o 5º relatório do IPCC. O próprio IPCC, que defende essa hipótese de que a elevação da temperatura do planeta é causada muito provavelmente pela ação humana, o próprio IPCC mostrou no seu relatório que a elevação da temperatura está estabilizada desde 1998. Já até hoje, 2014, não houve mais aumento da temperatura, nenhum aumento. Então, o próprio IPCC diz, mas isso aí é apenas um hiato, quer dizer, um intervalo, né? Mas isso ninguém sabe se é um intervalo ou se vai ficar quanto tempo vai durar esse intervalo, né? Agora seria o caso de perguntar aos técnicos do IPCC se estabilizou a temperatura quando continua a aumentar a liberação e bastante de CO2, então não é o CO2 o responsável pela elevação da temperatura, senão ela continuaria subindo. Bom, já sabemos que não é o homem quem determina o clima da Terra e também que o efeito estufa não existe. Então o que é que realmente tem influência no clima da Terra? Não cabe a menor dúvida, é o Sol, né? Inclusive eu acho que tem um monte de trabalhos que mostra uma estreita correlação entre a atividade solar e a variação das temperaturas. Eu acho que o Sol é uma das coisas mais importantes para modificar o clima aqui da Terra. Tanto é que há, por exemplo, pessoas que dizem que está havendo só diferença de nebulosidade, assim, que a nebulosidade acabaria barrando a influência direta do Sol, né? Já abaixa a temperatura aqui da Terra. E também quando existe a explosão vulcânica, né, vulcanismo, por exemplo, e o vulcão lança grande quantidade de cinza na atmosfera, né, essa cinza também acaba obliterando assim, os raios solares, quer dizer, impede que os raios solares cheguem assim, com toda a intensidade aqui na Terra. Internamente, nós temos a presença dos oceanos e dos vulcões como os agentes secundários, né? E a presença de vapor de água na atmosfera é fundamental também. A previsão de clima, ela começa exatamente a partir da análise oceânica. Por quê? Se nós pegarmos o globo terrestre, 3/4 dele é água. E a água ela tem uma propriedade muito importante, que é a alta capacidade calorífica. Ou seja, a condição da água é quem vai regular a condição do clima. Agora sabemos que o Sol, os oceanos e os vulcões é quem alteram o clima da Terra. Porém, o IPCC considera isso em seus modelos de previsão climática? Os modelos climáticos, na verdade, são uma representação de mundo. No caso específico do IPCC, são uma falsa representação de mundo. Dentro deles, você só percebe a hipótese fraudulenta do efeito estufa causado por gases de lançamento humanos. Você não tem lá dentro a simulação dos entes que de fato controlam o clima da Terra. Então isso é bastante problemático porque os modelos não conseguem, em maneira alguma, representar o clima do planeta Terra. Lá dentro, só para vocês terem uma ideia, não tem água, não tem a representação dos oceanos, não tem a representação de nuvens. A ação dos vulcões é extremamente dirimida. Mal alguns modelos simulam o Sol, alguns deles nem sequer têm o Sol lá dentro. Então notem, a prova de que o aquecimento global é antrópica é dada por modelos de computador que não sabem simular o clima. Isso é um erro epistemológico crasso, quando os modelos são a prova do seu problema e não o mundo real. O professor Richard Lindzen, né, o meteorologista do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele diz claramente que participam os 2.500 cientistas, tem muita gente lá que não são cientistas, que são pessoas ligadas a ONGs, membros do governo, enfim,
O IPCC é um órgão da ONU e as conclusões finais, porque é no final o que todo mundo lê, né, o último relatório sumário executivo, aquilo tudo foi trabalhado com interesses políticos, né? Aquilo não é necessariamente, ou não reflete necessariamente o entendimento que se tem, porque você, num estudo como normalmente se faz, existem muitos trabalhos que vão, ou que demonstram que, sei lá, aquela tese pode ter algum fundamento, e muitos outros que demonstram que não. O que eles fazem é que depois selecionam o material que lhes interessa, né? Eu acho que é tremendamente tendenciosa a posição do IPCC. Eles estão lá porque se autonomearam e curioso é ver a autoridade, né? Você pergunta assim, mas quem é que deu autoridade para vocês? O IPCC fala nós mesmos, né? Então assim é bastante fácil criar esse consenso e essa autoridade. Eu lembraria, existe uma assim, como se fosse o que dizem os americanos, assim, acho que em língua inglesa, existe um provérbio que eles dizem assim, em inglês, né? Seria garbage in, garbage out. Bom, isso significa o seguinte: se você introduz, mesmo num supercomputador, os dados, que são um verdadeiro lixo, né? Só pode sair lixo. Então não é porque passou pelo supercomputador que de repente o lixo vai virar ouro, né? Ou diamante. A ministra de Minas e Energias e o ex-presidente do Brasil, no ano de 2009, começaram um mega programa de investimentos para combater o efeito estufa, entre eles a implantação de energia eólica. E sabe o que isso significa? Dinheiro desperdiçado. A Espanha foi um dos países que mais investiu na Europa em energias verdes, né? Energias renováveis, essas energias limpas, entre aspas, limpas também, como a energia eólica ou a energia solar fotovoltaica. Só que isso na Espanha foi feito à base de subsídios. O que aconteceu? Que nos 10 anos, né, 2000 a 2010, como me referi, o custo da energia elétrica dobrou para os consumidores. Indústrias eletrointensivas tiveram que ir embora. Indústrias automobilísticas, montadoras, por exemplo, que estavam estabelecidas na Espanha, foram para os países do leste, onde a energia era mais barata. Então, como é que você vai impor que essas energias chamadas aí de renováveis e de alternativas vão manter um sistema econômico crescente no país? Isso não vai ser possível. E Portugal está com cerca de 30% a 33% da sua matriz energética baseada em eólicas, que por acaso é de uma empresa chinesa. Então nota o que aconteceu em Portugal. O ano passado a conta de luz subiu 6 vezes no primeiro semestre. E agora eles estão desesperados e vêm pedir a ajuda para o Brasil, para que a gente mande nossos empresários para lá. Que empresário é louco de ir para um sistema, né, tentar implementar uma indústria ou algum tipo de serviço com uma conta de luz exorbitante como está sendo cobrada lá em Portugal? Então notem, isso sim é uma estratégia, porque quando você mina a fonte de energia ou de recursos de matéria-prima, você acaba com a base de um país. E ali é um exemplo assim futuro que o Brasil está caminhando também. É engraçado saber que, mesmo sendo alertado por uma carta escrita por 18 cientistas respeitados, o governo brasileiro manteve seus planos. Agora, mas não somos ouvidos absolutamente. Então nós fizemos a carta. O que sabemos é que ela mandou a carta para o Ministério do Meio Ambiente. Não sei que destino teve, mas vendeu um fundo de alguma gaveta lá, né? Mas nós achamos que era importante a nossa manifestação. Nós apresentamos os argumentos todos que mostram que é inútil, que é sem sentido basear uma política pública, principalmente na escala nacional, fundamentada nessas informações ainda que são pouco consistentes. Não, os cientistas não têm sido ouvidos, né? Todas as vozes dissidentes são caladas, são censuradas, são caçadas dentro das instituições de pesquisa. Você não tem verbas, você não consegue publicar suas revistas, você
literalmente é denegrido das suas funções, você é acusado. Então nós estamos passando por um processo, principalmente aqui no Brasil, que parece a Inquisição. Os pesquisadores que são contra essa falácia científica, eles são literalmente perseguidos e a coisa é bem escancarada mesmo. Então, é claro que os que pretendem introduzir na matriz energética outras fontes de energia, chamadas alternativas, eles estão interessados em desmoralizar, sobre todos os aspectos, o combustível fóssil, né? Para deixar de lado o combustível fóssil e colocar a energia eólica, a energia dos mares, a energia das marés, a energia, não sei se também da hidroelétrica, mas também estão demonizando a energia hidroelétrica por outros motivos, né? Então, provavelmente, não sei, mas isso eu não tenho, é uma mera especulação, por detrás desse discurso de demonizar os combustíveis fósseis, estejam os produtores de outros tipos de combustíveis. Não sei, é uma hipótese, né? Então, vocês estão se perguntando agora, se já 2 palestrantes mostraram que tudo isso é fraude, e eu comecei a palestra falando isso é geopolítica, aqui está o porquê. CCR, direitos civis. Senhor, é isto. Tá? Criação de mais impostos nacionais e mundiais. E o terceiro que mais me assusta, que faz parte da agenda que o senhor estava falando, que é aplicar métodos de controle total sobre a humanidade e as suas formas de produção. Sim, o IPCC vai criar o ICCC, que vai ser como se fosse uma agência atômica internacional. Eu estou dizendo para os senhores que CO2 vai ser urânio. Do mesmo modo que se trata urânio, vai se tratar CO2. Está prognosticado nessas conferências. E aí você vê que todas as nossas esferas de desenvolvimento, produção industrial, pesquisa, energia, saneamento básico, tudo, aparece um negócio chamado mudança climática, que é algo inexistente e vira uma enorme ameba, né? Ela vai entrando em todas. O senhor mesmo estava falando, né? Vai entrando, não tem jeito. Nós temos que fazer uma vacina para tirar isso. É uma vacina, né? Então, o ambientalismo e o clima, olha só, né? Tornam-se um sistema combinado, escalonado, para pretender atacar e controlar os seguintes pontos gerais. Eu vou ter que dar estendidinho, 5 minutos. Geração de energia, que vai ser encarecer cada vez mais a nossa energia, e aí a produção e as condições humanas de vivência de qualidade vão diminuir. Diminuição de produção, desindustrialização e recuo do agronegócio e mineração, recuo da economia, que é voltar ao estado neolítico dos seres humanos. Alguns pesquisadores de PCC falam isso a plenos pulmões, inclusive em sessões da ONU, tá? E perda da soberania, que é o discurso internacionalista. Vou passar muito rápido aqui. Tá? Energia, olha só onde nós estamos investindo atualmente. Por favor, clique. Eólica, biomassa e solar, as 3 mais caras. Por isso que a conta de energia só sobe. Processo de industrialização do país, esqueça, só vai cair. Ninguém vem colocar indústria num país que a energia é extremamente cara. Vejam o que aconteceu com Portugal nos últimos 10 anos. Tá? Então, quando eu vejo essas reuniões, né, tentando fazer um processo de reindustrialização, não vai dar certo, porque ninguém vai vir para cá. Soberania política de Estado e segurança alimentar. Vejam, nós já estamos com 66,3% do nosso país bloqueado. E eles querem que chegue a meta de 80%. Tá? Brasil, só com as unidades de conservação e terras indígenas, já tem 30,2%. 1/3 praticamente do país está intocado por causa só dessas duas aqui. Austrália, segundo lugar, China, Estados Unidos, Rússia, Canadá e por aí vai. Aí vocês perguntam, nossa, mas tem um pessoal que também está protegendo bastante, né? Claro, por exemplo, né, a Austrália, que é o segundo lugar, protege deserto. Vamos proteger o deserto. A China protege muito. O Tibete, neve. Neve e o abominável homem da neve, deve ser a espécie que está lá. Né? Estados Unidos também, você vai, mas tem um parque florestal, outro, Alasca, tem o que lá? Então a gente tem que também ver, tem uma área, mas que área é essa? Vão lá no Google, peguem as áreas e vão olhando. Nossa, tem um parquezinho aqui, mas o resto não é. Né? Os países pobres, coincidentemente a Argélia, aí é a floresta. Aí é a floresta, incrível, né? Então, quando a gente coloca aqui, o relatório deles mesmo, tá? Protect Plant Report 2016, na página 32, coloca a cobertura mais ampla alcançada em nível regional é da América Latina e Caribe, os países pobres, sempre, né? Onde 4,85 milhões de quilômetros, 24% são de terras protegidas. Metade é do Brasil. Então,
Só que, ó, terras nativas e as indígenas já dão 15 países da Europa, os nossos sujeitos que ficam falando para a gente, né, senhor? Eles ficam falando, não, isso aqui, mas peraí, o que eu protejo já são 15 países de vocês. Tá aqui, ó, 30.2, isso daqui, mais um, por favor. Quando a gente coloca as terras particulares que são protegidas, quer dizer, é patrimônio privado que também está protegendo, né? Nós vamos para 50%. Agora, quando você pega a unidade de conservação e terra indígena, esses dois somados perdem desse. Então, quem mais preserva o meio ambiente florestal é a iniciativa privada, que já está meio absurdo. Então, 50% do Brasil já está intocado. Isso dá o quê? 28 países da Europa, né? O pessoal que fica rotando para cima do Brasil. Por favor, mais um. E agora, você coloca aqueles 16,5 das terras nativas, 663, né? Está quase chegando no número do capeta, certo? 666 daqui a pouco. Isso daqui dá 48 países da Europa. Como assim? O Brasil já preserva uma Europa? É isso. Tá? Agora vamos ver os nossos principais players do mundo. Brasil e Estados Unidos, a relação é de 3,3 para 1. Tá? 66 a gente protege, eles protegem 19. Né? 30 de agricultura, eles usam 74. Nós usamos 7,8 de lavoura, eles usam 17,4. Tá? E é interessante que esse valor aqui foi a equipe do doutor Evaristo de Miranda, através do excepcional trabalho da Embrapa, que calculou, porque por eles, né, era menos. Era menos, era 7,6, não, é 7,8. Nós mesmos ainda falamos, vocês erraram. Vocês aí nos Estados Unidos, vocês erraram. Por favor. Né? Aí você olha isso aqui, ó, agentes internacionais instigando movimentos para cima do nosso país. Como esse relatório aqui, né? Farm here, forest there. Tá? Olha lá. Dinamarca, Ucrânia, Holanda, Reino Unido, não sei o quê. Olha só o que o Brasil ocupa, 7,6. Tá? Pegando lá, mapeando áreas cultivadas, a resolução de 30 metros. 7,6, 7,8. 7,6 é isso que falaram, 7,8. Então nós estamos chegando num nível meio crítico, mas o mais interessante é que mesmo assim, isso daqui alimenta 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil hoje alimenta 21% da população mundial. Eu estou falando, se eu dobrar essa área aqui, pessoal, prestem bem atenção, isso que é importante. Se eu dobrar essa área aqui, eu não chego, ó, da 14, eu não chego na Americana, eu alimento quase metade da população mundial. O Brasil tem a chance de alimentar metade da população mundial. E com isso, o que acontece? Dívida pública em grande crescimento, privatizações estratégicas, problema de código florestal, ambientalismo funcional, movimentos sociais com as ONGs, tem aí, legislação cada vez mais restritiva, Constituição de 88, que tem partes da cópia da Carta de Estocolmo. A gente vai simplesmente parar, ficar sem energia, sem produção, sem dinheiro, e, sem pagar dívidas, e pior de tudo, vai se tornar insolvente. Coisas que já estão acontecendo em Portugal. Considerações finais, eu prometo que eu vou acabar rápido. Tá? Pelo que a gente expôs, CO2 não controla a temperatura do planeta e muito menos o seu clima, que é uma coisa extremamente complexa. Né? Temperatura não significa clima. Supostamente, se a hipótese fosse verdade, né? Então, olha, realmente, vocês cientistas estão certos, mas eles estão tão certos que eles precisam do princípio da precaução, né? Olha que legal, né? Nós estamos tão certos que nós precisamos do princípio da precaução, né? 31 anos. Mas vamos supor que estivessem certos, tá? A estimativa grosseira nossa é de 1% da emissão mundial. Então, jamais isso daí ajudaria a controlar o que quer que seja. Olha que loucura. Então, tudo esse aparato em cima do Brasil para supostamente controlar 1%, que não significa nada para o resto do mundo. Por favor. Só lembrar, pessoal, que CO2 faz comida. Tá? Sem CO2, sem comida. E nós estamos, segundo o Freeman Dyson, em umas épocas mais baixas de CO2 na atmosfera.
mais baixas. Então, retirar mais vai ainda destruir as plantas C3, que são a base alimentar, e vamos morrer de fome. Então, toda vez que alguém combate o CO2, ele combate a natureza e ele combate a humanidade. Tá? O IPCC existe há 31 anos, dos 18 nós tivemos declínio de temperatura, portanto, sem evidência científica, a hipótese deveria ser descartada. Não é descartada por causa da aplicação da precaução. 2 grandes estadistas do mundo: aquecimento global é uma fraude. E aí, na hora que a gente volta para a nossa equação, estava aqui, né, bonitinha, o que eles estão mandando a gente fazer, por favor? Logo, precisamos salvar o planeta. Né? E como é que a gente salva o planeta? É toda essa relação geopolítica que o senhor estava explicando, né? Precisamos mudar tudo, aquela mentalidade de destruir tudo e começar do zero. Né? Certo? Os métodos de produção, o consumo, a forma como a gente existe, com regras de conduta de como devemos proceder e viver. Eu recomendo vocês a lerem a teoria da tríade que a gente escreveu, que mostra detalhe por detalhe sobre isso. Então, gente, quando eles falam isso daqui, eles querem mudar, no final das contas, você, para que você tenha uma vida menor, com menos consumo, que comprometa a sua existência e, por sua vez, comprometa a sua sobrevivência. É isso que está em pauta, é isso que a agenda do desenvolvimento sustentável vai nos levar. Tá? Mais um, por favor. Volta um, por favor. Então, neutralidade do carbono vai ser a nova moeda global. Atentem, senhores, a isso. Essa novos trabalhos com créditos de carbono estão em cima disso daqui. E para quem não sabe, a Bolsa Climática de Chicago, a CCX, o dos donos era o senhor Al Gore. Foi aí que ele comprou a mansão de 9,5 milhões na beira da praia. Né? Então tá aqui, ó. Quando alegarem que há um consenso científico, que não é porque nossos opositores vão vir aqui falar que eles têm um consenso científico, sinto muito, isso também é fraude. O John Coleman, meteorologista dos Estados Unidos, mostra isso, ele fala, vocês têm consenso que vocês receberam dinheiro para fazer pesquisa sobre isso. Quando você lê o resultado das pesquisas, vocês ficam apavorados. Por quê? O Legetson e o Bright levantaram 12 mil artigos, apenas 0,37 falam, é o homem que faz a temperatura do planeta subir e o clima. O resto não põe a mão no fogo, mas todos os trabalhos falam assim, precisamos fazer mais pesquisas e, portanto, queremos mais dinheiro. Esses dois aqui vocês conheceram hoje, tá? E eles parecem 2 perdidos no deserto, pregando. Não, esse aqui tem 30 anos fazendo isso aqui tem uns 15 já. O que esses 2 aqui apanharam para chegar aqui, os senhores não têm ideia. É uma coisa assim, colossal a sua que essas pessoas nos dão. Por que não batem nos nossos argumentos? Tem que bater nas pessoas? Eles estão sozinhos? Não, aqui eu só pus alguns exemplos de vários colegas nossos do mundo inteiro que também falam a mesma coisa.